Olá, bem-vindos e bem-vindas ao The Foundry by Ford College. Hoje, a nossa missão por aqui é pegar aqueles dados brutos que saem da blockchain Solana e traduzir tudo isso em alertas que realmente geram ação. Para a equipe de operações de plantão, o que a gente vai construir hoje é um verdadeiro projeto de engenharia de precisão. A ideia é sair daquele caos total de dados puros e chegar em regras perfeitamente desenhadas e estruturadas. Bom, vamos mergulhar nisso. Na nossa análise anterior, a gente viu aquela verdadeira mangueira de incêndio de KPIs brutos, sabe? É puro ruído de um nó operando a todo vapor. Mas, para não cair naquela temida fadiga de alertas, a gente precisa refinar esse volume absurdo de dados. A gente tem que transformar isso em sinais claros. Afinal, são essas notificações curadas, os verdadeiros sinais de perigo, que merecem e exigem uma resposta imediata de quem está monitorando a rede. O roteiro da nossa análise de hoje é super direto. 1. De dados brutos a sinais. 2. O projeto do alerta. 3. O paradoxo do ruído. 4. Criando regras compostas. 5. O ciclo de implementação. E, por fim, a etapa 6. Ajuste e automação. Vamos nessa? Seção 1. De dados brutos a sinais, transformando métricas em ações. Iniciando nossa primeira fase. Olha só, a grande verdade da infraestrutura é que ficar olhando números no gráfico, tipo a latência de chamadas RPC, é um esforço inútil se isso não provocar uma ação concreta. O número pelo número não resolve incidente nenhum, certo? A base absoluta para qualquer análise em tempo real na Solana repousa em 3 KPIs cruciais. Primeiro, a latência RPC, que é o que dita a experiência real lá na ponta. Segundo, as transações por segundo, famoso TPS, que mede o fôlego da rede. E terceiro, o uso de CPU do nó, que é o grande indicador de exaustão de hardware. Esses fluxos constantes são um alicerce para tudo que a gente vai construir agora. Seção 2. O projeto do alerta. A anatomia de um alerta. Agora, o que é realmente interessante aqui é que criar uma regra de monitoramento não é só traçar uma linha vermelha no painel. É muito mais parecido com projetar um motor de alta performance, onde cada engrenagem precisa funcionar em perfeita harmonia. Observando a estrutura desse diagrama, a gente tem a métrica, como os milissegundos de latência, servindo de base. Aí entra a agregação atuando como filtro, por exemplo, calculando uma média móvel de 30 segundos. E a condição é o gatilho. Ela dispara se a média passar de 500 milissegundos. É exatamente essa união de engrenagens interligadas que define a severidade do problema e manda a notificação para o lugar certinho. O conceito central que amarra toda essa lógica é a janela de agregação. Basicamente, é um período de tempo específico que a gente usa para agrupar e resumir os valores recentes que não param de chegar. E por que isso é vital? Porque ajuda a filtrar picos rápidos e sem importância. Imagine uma pequena anomalia de latência que dura só uns 10 segundos e já volta ao normal. A janela de agregação simplesmente absorve esse impacto e evita um alarme falso desnecessário, mostrando apenas as tendências persistentes de degradação. Seção 3. O paradoxo do ruído. Navegando pela fadiga de alertas. Chegamos no verdadeiro vilão silencioso das operações de infraestrutura, o falso positivo. Aquela notificação desesperadora do pager tocando às 3 da manhã por causa de um pequeno engasgo na rede que se resolveu sozinho. A balança desse paradoxo está justamente na escolha da sensibilidade temporal. Pensa bem, janelas curtas ali de 5 a 10 segundos dão reações ultra rápidas, claro, mas geram um barulho ensurdecedor de alarmes falsos. Por outro lado, janelas longas de 1 a 5 minutos limpam essas anomalias de forma brilhante, só que o custo disso é o atraso para começar a resolver o problema real. Encontrar esse ponto de equilíbrio é literalmente a única forma de preservar a sanidade mental da equipe operacional. Seção 4. Criando regras compostas. A arma definitiva contra o ruído. A gente pode pensar numa regra composta como se fosse aquela luz de verificar motor do painel, só que extremamente sofisticada. Em vez de entrar em pânico por causa de uma variável isolada, ela analisa várias coisas ao mesmo tempo. No mundo real, gerenciar um endpoint RPC público exige uma precisão cirúrgica. Um alerta que é crítico de verdade vai exigir, por exemplo, 3 condições batendo juntas. A latência RPC passar de 500 milissegundos, o volume de TPS afundar para menos de 600 e a CPU do nó bater lá nos 85%. Quando 3 sinais tão diferentes disparam em uníssono, meu amigo, descarta-se qualquer gargalo isolado do cliente. É a prova clara de uma falha sistêmica na plataforma. E esse pequeno trecho de pseudocódigo mostra muito bem a elegância dessa lógica declarativa. O objetivo aqui nunca é ficar reagindo a dados aleatórios. É, na verdade, codificar matematicamente um padrão de falha que a gente já conhece e espera. Com isso, a equipe de engenharia corta totalmente aquele ruído de métricas solitárias e passa a reagir a cenários reais de perigo com clareza absoluta.
Seção 5. O ciclo de implementação, a linha de montagem em 4 fases. É aqui que a teoria desce por chão de fábrica e vira um fluxo de trabalho altamente iterativo de engenharia de software. O processo todo é amarrado em 4 etapas superlógicas: especificar, implementar, testar e, por fim, ajustar. Dominar a fluidez mecânica desse processo e colocar a mão na massa é o dia a dia nos programas da Ford College, onde a comunidade explora a fundo como construir uma infraestrutura robusta desde os primeiros tijolos. E dessas 4 etapas, a fase de testes carrega um peso absoluto. A instrução é bem clara. A gente precisa simular violações de maneira determinística. Isso significa forçar falsos picos de latência, subindo de 200 para 600 milissegundos, e ao mesmo tempo derrubar o TPS de 800 para 400 usando métricas sintéticas. Esse teste de laboratório é o que garante, sem sombra de dúvidas, que o alerta composto realmente funciona e que a notificação vai chegar no canal certo quando a crise bater. Seção 6. Ajuste e automação, mantendo o nó saudável. A dura realidade da infraestrutura é que uma regra de alerta absolutamente nunca fica perfeita na sua primeira versão. É como um organismo vivo que precisa de refinamento constante olhando para o passado. Então, o ponto crucial é incorporar na rotina um checklist de ajuste. Rodar as regras contra 24 horas de dados históricos para contar falsos positivos é obrigatório. Mas o verdadeiro divisão de águas é incluir links diretos para guias de execução, os famosos runbooks, no corpo de toda e qualquer notificação. Esse pequeno detalhe salva vidas, porque entrega o contexto e as ferramentas para o engenheiro de plantão resolver o problema em tempo recorde. Tudo isso nos deixa com um pensamento final intrigante. A gente sabe que separar o sinal do ruído cria infraestruturas super saudáveis. Mas e quando os alertas atingem um nível de precisão tão alto que a intervenção humana manual simplesmente deixa de ser necessária? Pois é, esse é o ponto de partida para integrar essas métricas diretamente a pipelines automatizados de autorremediação. É fascinante. Para explorar muito mais sobre construção, monitoramento e o futuro da automação na Web3, deem um pulo no portal forge.college. Lá é a base de conhecimento ideal para continuar aprendendo. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.